Ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Menos uma coisa: ser tocada como se importasse. E então, naquela noite de tempestade, quando ele ajoelhou para cuidar de sua perna ferida, as palavras escaparam sem permissão. Meu marido nunca me tocou assim. Ele congelou. Ela sabia que havia acabado de cruzar uma linha que mudaria tudo. Esta é a história de como uma mulher que tinha milhões descobriu que não tinha nada, e como um homem que não tinha nada lhe deu tudo. Mas antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você ama histórias de recomeços e segundas chances, deixe seu like agora. E fique comigo até o final surpreendente deste vídeo. Agora, vamos ao que interessa. O apartamento em Moema tinha 240 metros quadrados de vazio. Viviane Andrade caminha descalça pelo mármore branco da sala de estar. Suas pegadas não fazem som. São 7 horas da manhã de uma segunda-feira de junho, e tudo está perfeitamente arrumado, perfeitamente frio, perfeitamente morto. Ela para em frente ao espelho veneziano, que custou o preço de um carro popular. A mulher que a encara de volta tem 32 anos, cabelos castanhos lisos caindo sobre os ombros, pele bem cuidada, roupas de grife. Viviane Andrade, herdeira do Grupo Andrade Agronegócios, 2 bilhões de reais em ativos. Casada há 6 anos com Marcelo Andrade, formando o casal perfeito que estampa as capas das revistas de negócios. A mulher no espelho parece oca. Marcelo está sentado à mesa da cozinha quando ela entra. Ele não levanta os olhos do tablet. Vou viajar hoje, diz ela. Ele continua rolando a tela, lendo e-mails. Preciso ir a Goiás, à fazenda do vovô. Agora ele olha, mas é aquele olhar que ela conhece tão bem. O olhar de quem está avaliando um problema corporativo. Aquela propriedade é um peso morto, Viviane. Vendemos para os chineses e acabamos com isso. Você já assinou os documentos preliminares. Eu não assinei nada. A voz dela sai mais firme do que esperava. Ele finalmente pousa o tablet. Seu avô morreu há 3 meses. Você teve tempo suficiente para esse sentimentalismo barato. A fazenda está dando prejuízo há 5 anos. Os números não mentem. Talvez os números não digam tudo. Marcelo suspira. Aquele suspiro de quem está lidando com uma criança teimosa. Olha, se você quer ir lá tirar fotos nostálgicas e fazer suas despedidas dramáticas, vá. Mas na sexta você volta e assina os papéis. Temos investidores esperando. Ela não responde. Pega a bolsa, a mala pequena que preparou escondida, e sai. No elevador, sozinha, Viviane finalmente respira. É a primeira decisão que toma sozinha em 6 anos. A estrada para o interior de Goiás se estende diante dela como uma promessa. Viviane dirige seu SUV importado por quilômetros de asfalto que gradualmente vai dando lugar à terra vermelha. As torres de condomínios de luxo ficam para trás, substituídas por cercas de arame farpado e pasto aberto. O cerrado se espalha em todas as direções, árvores retorcidas contra o céu azul impossível. Ela não vinha aqui desde os 17 anos. Desde antes da faculdade, antes do casamento arranjado, antes de virar a Viviane Andrade que todos conhecem. A última vez que esteve na fazenda Santo André, seu avô ainda estava vivo. Seu Antônio, com seu chapéu de palha puído e suas mãos calejadas, ensinando-a a reconhecer as pegadas do gado na terra úmida. 3 meses desde que ele morreu. 3 meses desde que ela ficou sabendo, através de um e-mail formal do departamento jurídico, que havia herdado a fazenda. A fazenda que ninguém na família queria. A fazenda problemática. A única propriedade do Império Andrade que dava prejuízo. O portão de entrada está enferrujado, mas aberto. Viviane passa devagar, lendo a placa de madeira desbotada. Fazenda Santo André, fundada em 1968. 15 quilômetros de estrada de chão até a sede. O carro chacoalha nas pedras, levantando nuvens de poeira vermelha. Ela desliga o ar-condicionado e abre a janela. O cheiro que entra é de terra seca, capim, esterco. É o cheiro da sua infância. A casa principal aparece depois de uma curva. É uma construção antiga,
Paredes brancas precisando de pintura, telhado de barro, varanda ampla com colunas de madeira. Não é a mansão modernista de São Paulo. É uma casa que foi construída para ser vivida, não para impressionar. Um homem está parado na varanda. Alto, pele morena queimada de sol, camisa xadrez com as mangas dobradas nos antebraços, chapéu de couro na cabeça. Ele não sorri quando Viviane estaciona. Apenas espera, com aquela quietude de quem está acostumado a observar antes de agir. A senhora deve ser a dona Viviane, diz ele quando ela desce do carro. Voz grave, sotaque goiano suave. Damião Santos, capataz da fazenda. Seu avô me contratou há 8 anos. Ele estende a mão. A palma é áspera, calejada, quente. Viviane sente um arrepio percorrer sua espinha. Há quanto tempo ela não tocava em mãos que trabalhavam de verdade? Prazer, consegue dizer. Dona Célia preparou o quarto para a senhora. Ele gesticula para a casa. Imaginei que fosse querer descansar depois da viagem. Estou bem. Quero conhecer a propriedade. Damião tira o chapéu, passa a mão pelos cabelos negros cortados curtos. Com a devida licença, senhora, mas não é bom sair agora. Tem trovoada chegando. O céu estava limpo 1 hora atrás. No cerrado as tempestades chegam rápido. Ele coloca o chapéu de volta. A senhora vai ter tempo de conhecer tudo nos próximos dias. Hoje é melhor ficar na sede. Há algo no tom dele que não é grosseiro, mas também não é submisso. É a voz de alguém que conhece a terra e não vai mentir sobre ela para agradar patrão. Dona Célia aparece na porta. Uma mulher de uns 58 anos, cabelos grisalhos presos em coque, avental florido sobre um vestido simples. Ela sorri quando vê Viviane. Menina! Meu Deus, como você cresceu! Viviane a reconhece vagamente, alguém que já trabalhava aqui quando ela era criança. Dona Célia a abraça com aquela familiaridade que só quem conheceu você pequena tem direito. Cheira a sabão em pó e bolo assando. Vem, vem, seu quarto está prontinho. O de sempre que seu avô manteve do jeito que você gostava. Viviane sente um aperto no peito. Ela segue Dona Célia para dentro da casa. O interior é fresco, paredes grossas que mantêm o calor do lado de fora. Móveis antigos, sofás de couro gasto, um relógio de parede que ainda funciona. Fotos nas paredes. Viviane reconhece o avô em várias delas, sempre de chapéu, sempre sorrindo. Seu quarto fica no corredor à direita. Dona Célia abre a porta. É pequeno, simples. Uma cama de casal com colcha de retalhos, um guarda-roupa de madeira escura, uma escrivaninha junto à janela. Na parede, ainda pendurados, os pôsteres que ela tinha aos 15 anos. Bandas que já nem existem mais. Uma foto dela com o avô, os dois montados a cavalo. Deixo você se acomodar. Dona Célia toca seu ombro gentilmente. É bom ter você de volta, menina. Seu avô falava de você toda semana. Dizia que um dia você voltaria. Ela sai, fechando a porta devagar. Viviane senta na cama. As molas rangem. Ela passa a mão pela colcha. Cada retalho foi costurado à mão. Seu avô guardou este quarto por 15 anos, esperando que ela voltasse. Viviane abre a mala, mas não desempacota. Não sabe quanto tempo vai ficar. Marcelo disse para voltar na sexta. Ela olha pela janela. O céu ao longe já está escuro, nuvens negras se formando no horizonte. Damião tinha razão sobre a tempestade. Ela desce 1 hora depois. A casa está quieta. Dona Célia está na cozinha preparando o jantar. O cheiro de feijão tropeiro e arroz faz o estômago de Viviane roncar. Há quanto tempo ela não sente fome de verdade? Damião foi checar o gado do Pasto Sul, informa a Dona Célia sem levantar os olhos da panela. Volta daqui a pouco. Você comeu alguma coisa desde que saiu de São Paulo? Comi no caminho. Mentira. Dona Célia faz aquele som que toda mulher mais velha faz quando sabe que você está mentindo. Senta. Vou fazer um lanche para você aguentar até o jantar. Viviane obedece. É mais fácil do que discutir. O pão de queijo ainda está quente quando Dona Célia coloca o prato na frente dela. O primeiro pedaço derrete na boca.
Viviane fecha os olhos. Comida de verdade. Não aquelas porções decorativas dos restaurantes de São Paulo. Seu avô adorava meu pão de queijo, diz Dona Célia, sentando-se do outro lado da mesa. Toda tarde ele aparecia aqui na cozinha feito menino pedindo. Ela sorri, mas há tristeza em seus olhos. Ele era um bom homem. Muito bom. Falou de mim? Toda hora. Dona Célia pega um pano de prato, dobra com cuidado. Ele dizia que você tinha o mesmo espírito dele. Aventureira. Apaixonada pela terra. Dizia que você ia voltar quando estivesse pronta. Pronta para quê? Para viver. Viviane fica em silêncio. Termina o pão de queijo. Lá fora, o vento começa a soprar mais forte. As árvores balançam, as folhas virando do avesso. O trovão ainda está distante, mas se aproxima. Melhor você não sair agora, avisa Dona Célia. Essas tempestades do cerrado não perdoam. Mas Viviane já está se levantando. Preciso ver o gado. Menina, o Damião já está cuidando de tudo. Preciso ver. Ela sai antes que Dona Célia possa protestar novamente. A verdade é que ela não aguenta mais ficar parada. Não aguenta mais estar dentro de paredes, sendo cuidada, sendo protegida. Não aguenta mais ser a Viviane que todos esperam que ela seja. O vento está forte agora. Viviane atravessa o terreiro, passando pelo curral vazio, seguindo a cerca que leva ao pasto norte. Ela vê o gado ao longe, manchas escuras contra a grama amarelada. Algumas reses começam a se mover, inquietas com a mudança do tempo. O céu está completamente negro agora. Os primeiros pingos começam a cair, grossos, pesados. Viviane acelera o passo. Há uma porteira à frente. Precisa passar por ela para chegar ao pasto. Suas mãos agarram o arame farpado para destravar a passagem. É quando o trovão explode, alto como um tiro. O gado se assusta, começa a correr. Viviane se vira rápido demais. O pé escorrega na terra que já está começando a ficar enlameada. Ela cai. Sua perna rasga contra o arame farpado. A dor é aguda, imediata. Viviane grita. O sangue começa a escorrer, misturando-se com a chuva que agora cai com força total. Ela tenta se levantar, mas o corte é profundo. A perna não sustenta seu peso. A tempestade engole tudo. Não há nada além de água, vento, escuridão. E então, mãos fortes a agarram. Calma. Damião aparece do nada, encharcado, o chapéu perdido em algum lugar. Calma, eu peguei você. Ele a levanta como se ela não pesasse nada. Viviane se agarra aos seus ombros, sentindo a força dos músculos sob a camisa molhada. Ele corre, carregando-a através da tempestade. O estábulo mais próximo é uma construção velha de madeira e zinco. Damião empurra a porta com o ombro, entra, coloca Viviane gentilmente sobre uma pilha de sacos de ração. A chuva martela o telhado como balas. A luz é pouca, apenas o clarão ocasional dos raios lá fora. Deixa eu ver. A voz de Damião é calma, controlada. Ele se ajoelha na frente dela. Suas mãos tocam a perna de Viviane, afastando cuidadosamente o tecido rasgado da calça. O corte é feio, profundo, sangrando muito. Preciso limpar isso. Ele tira a própria camisa, ficando apenas com uma camiseta branca por baixo. Rasga a camisa xadrez em tiras. Viviane não consegue falar. Não consegue respirar direito. Não é só pela dor. É pela forma como ele a toca. Com cuidado absoluto. Como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Suas mãos, ásperas pelo trabalho, movem-se com uma delicadeza que ela nunca conheceu. Vai arder, avisa ele. Pega uma garrafa de água que estava em um canto. Derrama sobre o ferimento. Viviane morde o lábio, mas não grita. Damião trabalha em silêncio, limpando o sangue, inspecionando o corte. A concentração em seu rosto. A forma como ele inclina a cabeça para ver melhor na penumbra. O polegar pressionando suavemente ao redor da ferida para verificar se há estilhaços de arame. Ele começa a envolver as tiras de camisa ao redor da perna dela.
Seus dedos roçam a pele de sua panturrilha. Sobem um pouco, ajustando o improviso de bandagem. Cada toque queima mais do que o corte. Viviane sente algo se romper dentro do peito. Uma barragem que ela nem sabia que estava segurando. As palavras saem antes que ela possa detê-las. Meu marido nunca me tocou assim. Damião congela. Suas mãos ainda estão na perna dela, os dedos parados no meio de amarrar um nó na tira de pano. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pela tempestade lá fora. Ele levanta os olhos lentamente. Encontra os dela na semi-escuridão. Senhora, ele começa. Viviane. Ela sente as lágrimas chegando e não pode pará-las. A voz quebra. Só Viviane. Damião retira as mãos como se tivesse sido queimado. Fica de pé rápido demais, vira as costas. As lágrimas vêm agora, misturando-se com a água da chuva que ainda goteja do seu cabelo. 6 anos. Ela ouve sua própria voz dizendo. 6 anos de casamento. Ele me beijou uma vez, no altar. Um beijo rápido, apropriado, sem gosto. Naquela noite ele dormiu no escritório. Disse que estava com jet lag da lua de mel. Nunca voltou para o meu quarto. Viviane se abraça, tremendo. Não é do frio, embora esteja encharcada. É de tudo que nunca disse. Nunca deixei ninguém saber. Casamento perfeito, casal perfeito, vida perfeita. Tudo uma mentira. Damião continua de costas, as mãos fechadas em punhos. Desculpa, não devia ter falado. Viviane limpa o rosto com as mãos tremendo. É só que você tocou na minha perna como se eu fosse real. Ele finalmente se vira. Há algo em seus olhos que ela não consegue decifrar. Dor, talvez. Compreensão. Você precisa trocar de roupa. Vai pegar uma pneumonia. Eu não quero voltar para aquela casa. Para a sede? Para São Paulo. Ele dá um passo na direção dela, depois para. Dona Viviane, você está em choque. Machucada. Molhada. Não está pensando direito. Estou pensando mais direito do que nos últimos 6 anos. Ela tenta se levantar, mas a perna dói demais. Damião a segura pelo braço, firme, mas gentil. Eu levo você de volta. Não quero ir. Ele suspira. Aquele suspiro de quem está lidando com uma situação que não sabe como resolver. Está bem. Tem umas mantas ali. Vou buscar. Ele volta com cobertores velhos, mas limpos, cheirando a naftalina. Envolve um ao redor dos ombros dela. Senta-se a uma distância respeitosa, de costas contra a parede oposta. Ficamos aqui até a chuva passar. Depois você decide o que quer fazer. Viviane se enrola no cobertor. O estábulo cheira a feno e couro velho. A chuva continua caindo lá fora, mas mais calma agora. A tempestade está passando. Quantos anos você tem? Ela pergunta na escuridão. 37. É casado? Era. Divorciado há 3 anos. O que aconteceu? Ela foi embora. Tinha sonhos maiores que uma fazenda no meio do nada. Deixou eu e minha filha para trás. Você tem uma filha, Ana, 8 anos. Mora comigo. Viviane fecha os olhos. Uma imagem se forma em sua mente. Damião cuidando sozinho de uma menina de 8 anos. Trabalhando na fazenda de sol a sol. Voltando para casa para fazer janta, ajudar com lição, pentear cabelo antes da escola. Você deve ser um bom pai. Faço o que posso. Sua voz é áspera. Nem sempre é suficiente. Uma criança precisa da mãe. Eu perdi minha mãe quando tinha 10 anos, diz Viviane. Meu pai se casou de novo 2 anos depois, com uma mulher que via em mim um problema a ser gerenciado. Meu avô foi quem me criou de verdade. Me trazia aqui todo verão. Me ensinou sobre a terra, sobre o gado, sobre o que realmente importa. Ela abre os olhos, olha para Damião através da penumbra. Uma criança precisa de alguém que a ame. Não importa se é mãe, pai, avô. O que importa é o amor. Ele não responde, mas ela vê sua silhueta concordar devagar com a cabeça. O silêncio que se instala agora é diferente. Não é desconfortável. É o silêncio de 2 pessoas que acabaram de compartilhar verdades que não costumam dizer em voz alta.
A chuva finalmente para. É Damião quem se levanta primeiro. Está clareando. Vamos voltar. Ele oferece a mão. Viviane a pega. Quando ele a ajuda a ficar de pé, ela sente novamente aquele calor. A força das mãos dele. A solidez. Eu levo você. Não precisa. A perna dói, mas ela consegue colocar algum peso nela. Viviane. É a primeira vez que ele fala seu nome. Não discuta. Ele a pega no colo novamente. Viviane não protesta. Deixa-se ser carregada através do terreiro lamacento, passando pelos currais, até a varanda da casa principal. Dona Célia está esperando na porta, uma toalha nas mãos, preocupação no rosto. Meu Deus do céu! O que aconteceu? Escorregou na cerca, explica Damião. Corte feio, mas vai ficar bem. Ele coloca Viviane gentilmente em uma cadeira da varanda. Dona Célia já está ajoelhada, inspecionando a bandagem improvisada. Isso precisa de pontos. Não precisa, diz Viviane. Precisa sim. Dona Célia olha para Damião. Leva ela para o Dr. Rodrigo na cidade. Agora, ele acena. Vou buscar a caminhonete. Não. Viviane agarra o braço de Dona Célia. Por favor, não quero ir para a cidade. Não quero médicos fazendo perguntas. Só limpa direito e faz um curativo melhor. Vai ficar bem. As duas mulheres se olham. Dona Célia finalmente suspira. Tá bem. Mas se infeccionar, você vai para o hospital, querendo ou não. Ela olha para Damião. Ajuda ela a subir para o quarto. Vou buscar o kit de primeiros socorros de verdade. Damião hesita, depois acena. Viviane se apoia nele, subindo as escadas devagar. Cada degrau é uma agonia na perna, mas ela aperta os dentes. No quarto, ele a ajuda a sentar na cama. Fica ali parado, sem saber o que fazer com as mãos. Você salvou minha vida, diz ela baixinho. Não era tão sério assim. Se você não tivesse aparecido, eu teria ficado lá, sangrando, na tempestade. Então sim, você salvou. Ele olha para ela por um longo momento. Seu avô me pediu para cuidar desta terra. Isso inclui cuidar de você enquanto estiver aqui. Enquanto eu estiver aqui, repete ela. Quanto tempo você vai ficar? Viviane olha pela janela. O sol está voltando a aparecer entre as nuvens. O cerrado brilha, lavado pela chuva. Não sei, deveria voltar na sexta, assinar papéis para vender este lugar. E vai? Ela não responde. Não sabe a resposta. Dona Célia entra com uma caixa de primeiros socorros de verdade. Damião sai, fechando a porta. A mulher mais velha trabalha em silêncio, removendo a bandagem improvisada, limpando o ferimento com antisséptico de verdade, aplicando pomada antibiótica, enfaixando com gaze e esparadrapo adequados. O que você vai fazer, menina? Pergunta ela finalmente. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre sua vida. Sobre esta fazenda, sobre aquele homem lá embaixo que está andando de um lado para o outro na cozinha porque está preocupado com você. Viviane sente o rosto esquentar. Dona Célia, ele é só. Ele não é só nada. Ela termina o curativo. Seu avô dizia que você ia voltar quando estivesse pronta. Acho que ele estava certo. Você está pronta. Pronta para quê? Para escolher. Dona Célia junta os materiais. Coloca tudo de volta na caixa. A vida que você tem ou a vida que você quer. Seu avô escolheu esta terra. Escolheu a simplicidade. Escolheu o que era real. Ela vai até a porta, para antes de sair. E ele nunca se arrependeu um dia sequer. Ela sai, deixando Viviane sozinha com seus pensamentos e uma perna enfaixada que dói cada vez que ela respira. O celular toca na bolsa. Viviane pega. 15 chamadas perdidas de Marcelo. 3 mensagens. A primeira: onde você está? A segunda: preciso que você volte amanhã. Os chineses adiantaram a reunião. A terceira: Viviane, não me faça ir aí buscar você. Ela olha para as mensagens por um longo tempo. Depois desliga o celular e o coloca na gaveta da mesinha de cabeceira. Lá fora, através da janela,
Ela vê Damião atravessando o terreiro. Ele para, olha para cima, para a janela do quarto dela. Seus olhos se encontram. Ele não sorri. Apenas acena levemente, depois segue em direção aos currais. Viviane deita na cama, a mesma cama de quando tinha 15 anos. Olha para o teto, para as manchas que o tempo deixou na pintura. Toca o curativo na perna. Ainda pode sentir as mãos de Damião ali, aquele toque cuidadoso que ninguém nunca teve com ela. Meu marido nunca me tocou assim. As palavras ecoam em sua mente. Ela as disse. Não pode desfazer. E a verdade mais assustadora de todas é que ela não quer desfazer. Pela primeira vez em 6 anos, ela disse algo verdadeiro. Pela primeira vez em 6 anos, ela sentiu algo real. O telefone na cozinha toca. Ela ouve a voz abafada de Dona Célia atendendo. Depois, passos na escada. Uma batida suave na porta. Viviane? É o seu marido. Quer falar com ele? Viviane fecha os olhos. Não. Diga que estou dormindo. Pausa. Tem certeza? Tenho. Os passos se afastam. Viviane ouve Dona Célia inventando uma desculpa educada lá embaixo. Depois, silêncio. O sol está se pondo. A luz dourada do cerrado entra pela janela, pintando tudo de âmbar. Viviane sente o peso de tudo o que aconteceu hoje. A viagem, a tempestade, o acidente, Damião, a confissão. Ela deveria estar com medo, deveria estar arrependida. Mas tudo o que sente é uma estranha leveza. Como se tivesse largado um peso que carregava há tanto tempo que já tinha esquecido que ele estava lá. Viviane fecha os olhos e, pela primeira vez em meses, dorme sem ter que fingir. Viviane acorda com o cheiro de café e pão fresco. Por um momento, desorientada, não sabe onde está. O teto não é o teto do apartamento em Moema. A luz que entra pela janela não é filtrada por cortinas blackout de tecido importado. É sol puro do cerrado, dourado e quente. A perna dói quando ela se move. A memória volta toda de uma vez. A tempestade, a queda, Damião, a confissão. Viviane se senta devagar, inspecionando o curativo. Está limpo, bem feito. Dona Célia sabe o que faz. São 8 horas da manhã. Viviane nunca dorme até tão tarde. Em São Paulo, seu despertador toca às 5:30. Pilates às 6, café da manhã às 7, escritório às 8. Uma vida cronometrada ao minuto. Aqui, ela dormiu pelo barulho dos pássaros e acordou quando seu corpo quis acordar. Ela desce as escadas mancando. A casa está viva com sons que ela tinha esquecido. O rádio na cozinha tocando música sertaneja raiz. Dona Célia cantarolando enquanto mexe alguma coisa no fogão. Vozes do lado de fora. Homens conversando enquanto trabalham. Bom dia, filha. Dona Célia se vira quando Viviane entra na cozinha. Como está a perna? Doendo. Mas melhor. Ótimo sinal. Se não doesse, seria pior. Ela coloca um prato na mesa. Café com leite, pão caseiro ainda morno, manteiga da fazenda, geleia de goiaba. Nada que Viviane comeria em São Paulo. Tudo que ela não sabia que estava com fome. Damião já foi checar os pastos, informa Dona Célia, sentando-se com sua própria xícara de café. Ele disse que você não deve andar muito hoje. Precisa deixar essa perna descansar. Eu não posso ficar parada o dia inteiro. Pode e vai. Dona Célia tem aquele tom que não aceita discussão. Hoje você fica aqui. Amanhã, se estiver melhor, você sai um pouco. Viviane mastiga o pão devagar. É denso. Saboroso, real. Quanto tempo faz que Damião trabalhas aqui? 8 anos. Chegou numa situação difícil, coitado. Perdeu a própria fazenda para os bancos. Seu avô o acolheu quando ninguém mais daria emprego. O que aconteceu com a fazenda dele? Seca. 3 anos seguidos sem chuva decente. As vidas dele secaram, o gado morreu, os bancos não quiseram esperar. Dona Célia mexe o açúcar no café. Ele tinha 31 anos. Uma fazenda que tinha sido da família dele por 4 gerações. Tudo perdido. E a esposa, Vanessa. Ela aguentou o primeiro ano da crise. No segundo, começou a reclamar. No terceiro, fez as malas e foi embora para São Paulo.
Deixou ele com a Ana pequenininha. Viviane sente um aperto no peito. E ele? Como lidou com isso? Do jeito que um homem lida com tragédia. Trabalhou dobrado, não falou sobre o assunto, criou a filha sozinho. Dona Célia olha para ela por cima da xícara. Seu avô dizia que Damião era um dos homens mais honrados que já conheceu. Nunca pediu favor, nunca se queixou, nunca deixou que seu orgulho atrapalhasse o trabalho. Por que você está me contando isso? Porque vi como você olhou para ele ontem. Viviane sente o rosto esquentar. Eu não. Dona Célia levanta a mão. Não estou julgando. Estou avisando. Damião Santos é um bom homem. Um homem de verdade. Mas ele também é um homem que já foi quebrado uma vez. Ele não vai se deixar quebrar de novo. Principalmente não por alguém que tem um marido esperando em São Paulo. As palavras são gentis, mas firmes. Viviane baixa os olhos para o prato. Meu casamento não é real. Casamento no papel é tão real quanto qualquer outro. Não quando foi feito por contrato. Dona Célia fica quieta. Viviane respira fundo. Meu avô morreu deixando a empresa familiar com dívidas. 10 milhões de reais. A família Andrade, a família do Marcelo, ofereceu um acordo. Eles pagavam as dívidas. Eu me casava com o filho deles. Por quê? Ele precisava de uma esposa apresentável. Havia rumores sobre a sexualidade dele. Investidores conservadores, sabe como é. Uma esposa bonita, da sociedade, resolveria o problema da imagem. E você aceitou. Eu tinha 24 anos e estava desesperada. Viviane sente o nó na garganta. Achei que poderia funcionar, que eventualmente talvez ele me olharia como uma esposa de verdade. Mas não olhou. Nunca. Nunca. Viviane limpa uma lágrima que escapa. Temos quartos separados, jantamos juntos quando há visitas. Posamos para fotos em eventos. Mas quando as portas se fecham, somos dois estranhos dividindo um endereço. Dona Célia estende a mão, pega a dela. E você aguentou 6 anos disso. Achei que não tinha escolha. Sempre há escolha, filha. Sempre. Ela aperta a mão de Viviane. Seu avô sabia disso. É por isso que ele deixou esta fazenda para você. Ele sabia que um dia você ia precisar de um lugar para recomeçar. Viviane levanta a cabeça. Ele sabia? Sobre o casamento? Ele desconfiava. Nunca disse nada diretamente, mas eu o conhecia há 30 anos. Ele sabia. A porta da cozinha se abre. Uma menina entra correndo, tranças balançando, uniforme de escola um pouco torto. Dona Célia. O Damião disse que você fez bolo de fubá. A menina para quando vê Viviane. Olhos grandes e curiosos. Esta é a Ana, apresenta Dona Célia. Ana, esta é a Dona Viviane, a nova dona da fazenda. Oi. A voz da menina é tímida. Ela fica perto da porta, como um animal selvagem pronto para fugir. Viviane sorri, tentando parecer menos ameaçadora. Oi, Ana. Ouvi falar muito de você. A menina olha para Dona Célia, como se pedindo permissão para falar. Pode falar, criança. Ninguém aqui morde. Você é rica? A pergunta é direta, sem filtros. Viviane quase ri. Sou. Vai vender a fazenda? Não sei ainda. Por que não? Porque estou tentando decidir o que é mais importante. Dinheiro ou, ela olha ao redor da cozinha aconchegante, outras coisas. Ana pensa sobre isso com a seriedade de uma criança de 8 anos. Minha mãe escolheu dinheiro. Foi embora para a cidade grande para ganhar mais. Ela disse que aqui não tinha futuro. Houve um silêncio pesado. Dona Célia se levanta rapidamente. Vem, Ana. Vamos pegar o bolo antes que você perca o ônibus da escola. A menina segue, mas para na porta. Olha para Viviane. O Damião disse que você se machucou ontem. Disse que você foi teimosa e saiu na tempestade. Viviane sorri, apesar do aperto no peito. Ele está certo. Fui teimosa. Ele fica preocupado fácil. Ana dá de ombros. Desde que minha mãe foi embora, ele acha que todo mundo vai embora. Ana!
Dona Célia chama da despensa. A menina sai correndo. Viviane fica sozinha na cozinha, as palavras da criança ecoando em sua mente. Ele acha que todo mundo vai embora. É claro que acha. Primeiro a fazenda, depois a esposa. Damião Santos aprendeu que não pode confiar em nada permanente. Viviane passa o dia na varanda, contra sua vontade. Dona Célia trouxe uma cadeira confortável, um banquinho para apoiar a perna, um livro velho que ela encontrou na estante. As Aventuras de Sherlock Holmes, em inglês, páginas amareladas. Viviane abre e encontra uma anotação na capa. Para minha netinha curiosa. Que você sempre procure a verdade. Com amor, vovô Antônio. As lágrimas vêm rápido. Ela pressiona o livro contra o peito. 3 meses. Faz 3 meses que ele morreu e ela não chorou direito. Estava ocupada demais com reuniões, com papéis, com a pressão da família para vender logo a fazenda. Agora, sozinha na varanda, com o livro que ele lhe deu há 15 anos nas mãos, ela finalmente chora. Chorar por ele, pelo tempo perdido, pelos verões que poderia ter passado aqui, mas não passou, porque estava construindo uma carreira, um casamento, uma vida que não era dela. Chora por tudo que ele tentou ensinar e ela esqueceu. Chora porque ele sabia. Sabia que ela estava presa e deixou essa fazenda como uma chave para a prisão. O sol está alto quando Damião volta. Ela o vê antes que ele a veja. Ele vem montado em um cavalo baio, chapéu puxado para baixo contra o sol, camisa branca manchada de suor e poeira. Ele desmonta no terreiro, amarra o cavalo no tronco, tira o chapéu e passa a mão pela testa. É só então que ele olha para a varanda. Seus olhos se encontram. Mesmo à distância, Viviane sente. Aquela conexão que se formou ontem na tempestade. Aquela coisa que nenhum dos dois sabe o que fazer com ela. Damião acena brevemente, depois entra na casa pela porta dos fundos. Provavelmente para tomar banho. Provavelmente para evitar conversar com ela. Mas 20 minutos depois, ele sai. Cabelo molhado, camisa limpa, botas limpas da lama. Senta-se nos degraus da varanda, mantendo distância respeitosa. Como está a perna? Doendo. Mas eu já tive piores. Mentira. Ela sorri. Tudo bem. Você? Já tive piores. Eles ficam em silêncio por um momento. Não é desconfortável. É o silêncio de 2 pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. Obrigada, diz Viviane finalmente. Por ontem. Por me salvar. Damião olha para o horizonte. Era meu trabalho. Não era. Seu trabalho é cuidar do gado e da fazenda, não de donas de propriedade teimosas que saem na tempestade. Ele quase sorri. Quase. Seu avô me fez prometer algo antes de morrer. O quê? Que eu cuidaria desta terra como se fosse minha, e que se você voltasse um dia, eu cuidaria para que você ficasse segura. Viviane sente o peito apertar. Ele sabia que eu voltaria. Ele esperava. Damião finalmente a olha. Ele falava de você toda semana. Mostrava fotos. Contava histórias de quando você era pequena e vinha passar o verão aqui. Dizia que você tinha nascido para esta terra, mas que a vida a tinha levado para outro caminho. E ele achava que eu voltaria? Ele tinha certeza. Por quê? Damião se levanta, coloca o chapéu de volta. Porque ele te conhecia melhor do que você mesma. Ele entra na casa antes que ela possa responder. Viviane fica olhando o espaço vazio onde ele estava. Seu avô a conhecia. Sabia que ela estava presa. Sabia que um dia ela quebraria. Deixou a fazenda não como herança, mas como escape. A tarde passa em ritmo lento. Viviane não está acostumada com isso. Em São Paulo, cada minuto é contabilizado. Reuniões, almoços de negócios, eventos sociais. Aqui, o tempo se move diferente. Marcado pelo movimento do sol, pelo canto dos pássaros, pelo trabalho que precisa ser feito sem pressa. Dona Célia traz almoço na varanda. Arroz, feijão tropeiro, carne de sol, vinagrete. Comida simples que enche o estômago e aquece o coração. Come tudo, ordena a mulher mais velha. Você está muito magra. Viviane obedece.
Não tem energia para discutir. E a verdade é que está com fome. Fome de verdade. Não aquele buraco vazio que ela preenchia com saladas sem gosto em São Paulo. Quando Ana volta da escola, ela para na varanda. Olha para Viviane com aquela curiosidade de criança. Você ainda está aqui. Estou. Você não foi embora. Não hoje. Vai ficar amanhã também? Viviane considera a pergunta. A honestidade crua dela. Não sei, Ana. Ainda estou decidindo. Decidindo o quê? Se vou ficar ou voltar para São Paulo. A menina senta-se nos degraus, mochila ainda nas costas. Minha mãe também tinha que decidir isso. Entre ficar aqui com a gente ou ir para São Paulo ganhar dinheiro. Ela escolheu o dinheiro. Sente falta dela? Ana dá de ombros, mas Viviane vê a dor nos olhos da criança. Às vezes, mas ela não sente falta da gente. Se sentisse, teria voltado. É uma lógica simples e devastadora. E você? Pergunta Ana. Tem alguém em São Paulo que sente falta de você? Viviane pensa em Marcelo, nas 15 chamadas perdidas, nas mensagens cada vez mais irritadas. Ele sente falta da peça que está faltando no tabuleiro. Não de mim. Então por que você voltaria? A pergunta fica no ar. Viviane não tem resposta. Por que ela voltaria? Por um apartamento vazio, por um casamento de papel, por uma vida que parece cada vez mais uma mentira quanto mais tempo ela passa aqui? Eu não sei, Ana. Às vezes a gente volta porque é o que conhece. Mesmo quando o que conhecemos não é bom. Isso é burrice. A franqueza da criança faz Viviane rir. É burrice. Damião aparece na porta. Ana vai fazer a lição. A menina se levanta, mas antes de entrar, ela olha para Viviane. Espero que você não seja burra. Ela entra correndo. Damião suspira. Desculpa. Ela não tem filtro. Não precisa pedir desculpa. Viviane sorri. Ela está certa. Seria burrice. Damião fica parado na porta, aquela postura tensa de quem quer dizer algo, mas não sabe como. Finalmente, seu marido ligou de novo. 3 vezes. Dona Célia disse que você estava dormindo. E você? O que acha que eu deveria fazer? Não é meu lugar opinar sobre sua vida. Mas é seu lugar opinar sobre esta fazenda. Se eu vender, você perde o emprego. Todos aqui perdem. Então sim, é seu lugar. Damião tira o chapéu, segura nas mãos. Se depender de mim, você fica. Não porque quero salvar meu emprego, mas porque essa terra precisa de alguém que a ame. E sua família em São Paulo não ama. Eles veem números, lucro, perda. Não veem o que realmente importa. E você? Vê o quê? Ele olha para ela, aqueles olhos escuros sérios. Vejo uma mulher que fugiu, que está assustada, que quer ficar, mas não sabe como. Viviane sente o ar faltar. É tão óbvio assim, para quem sabe olhar. Silêncio. Longo, pesado. Viviane é quem quebra, me ensina. Ensina o quê? A ver o que você vê, a entender esta terra. Me dá uma razão para ficar que não seja só fugir. Damião coloca o chapéu de volta. Amanhã. Se sua perna aguentar. 6 horas da manhã. Vista a roupa que pode sujar. Ele entra antes que ela responda. Viviane fica olhando a porta fechada, o coração batendo rápido. Ela acabou de tomar uma decisão. Pequena, mas decisão. Amanhã ela não vai embora. Vai aprender. Vai ver. Vai tentar entender por que seu avô amava tanto este lugar que deixou como herança para ela. A noite cai com aquela rapidez do cerrado. Um momento é dia, no outro é noite, sem muita transição. Viviane janta na cozinha com Dona Célia e Ana. Damião come no quarto dele, no anexo. Mantendo distância. Sendo apropriado. Viviane entende, mas sente a ausência dele. Ana fala sem parar durante o jantar. Sobre a escola, sobre os amigos, sobre o cachorro do vizinho que teve filhotes. É reconfortante, normal, real. Viviane não lembra da última vez que teve um jantar assim, sem formalidades, sem conversas forçadas sobre negócios, sem ter que medir cada palavra. Quando Ana vai dormir, Dona Célia serve café. Senta-se do outro lado da mesa. Você vai ficar, não vai?
Viviane mexe o açúcar, vendo os cristais dissolverem. Não sei. Conhece a história da sua avó? Viviane levanta a cabeça. Não, nunca a conheci. Ela morreu antes de eu nascer. Ela era de família rica de Goiânia. Tinha um casamento arranjado esperando. Um homem mais velho, importante, amigo do pai dela. Ela deveria se casar aos 19 anos. E o que aconteceu? Ela conheceu seu avô em uma festa. Ele tinha 22. Era fazendeiro, tinha terra, mas não tinha nome. Se apaixonaram em 3 dias. 3 dias? Dona Célia sorri. Quando é real, você sabe rápido. Ela fugiu com ele. A família a deserdou. Nunca mais falaram com ela. E ela se arrependeu? Nunca. Nem um dia. Viveu 42 anos com seu avô nesta fazenda. Criou seus filhos aqui. Trabalhou lado a lado com ele. E quando ela morreu, morreu feliz. Porque tinha escolhido sua vida. Não tinha vivido a vida que outros escolheram para ela. Viviane sente as lágrimas chegando novamente. Por que você está me contando isso? Porque você tem o sangue dela, a mesma coragem. Só precisa lembrar disso. Dona Célia se levanta, beija o topo da cabeça de Viviane. Boa noite, filha. Descanse. Amanhã é um dia novo. Viviane sobe para o quarto devagar. A perna ainda doendo, mas melhor. Ela liga o celular. 23 chamadas perdidas agora. 7 mensagens. A última é clara. Viviane, isso já passou dos limites. Volte amanhã ou eu vou aí buscar você. Temos um contrato. Você tem obrigações. É disso que se trata. Obrigações, contratos, aparências. Nada sobre amor, sobre felicidade, sobre vida. Viviane olha ao redor do quarto. Para os pôsteres velhos. Para a foto dela com o avô. Para a colcha de retalhos feita à mão. Para a janela que mostra o cerrado sob a lua. Ela responde a mensagem. Só uma linha. Preciso de mais alguns dias. Por favor. A resposta vem rápida. 3 dias. Não mais. Temos a reunião com os chineses na sexta. Você precisa estar aqui. Viviane desliga o celular novamente. 3 dias. 72 horas para decidir o resto da sua vida. Para escolher entre a segurança do que conhece e o risco do que quer. Para descobrir se tem a coragem da avó que nunca conheceu. Ela se deita, olhando para o teto. Lá fora, ouve o som da fazenda noturna. Grilos, sapos, o vento nas árvores. E mais longe, muito longe, o som de um violão. Alguém está tocando. A melodia é triste, bonita, solitária. Viviane se levanta, manca até a janela. A luz do anexo está acesa. Através da janela aberta, ela vê a silhueta de Damião, sentado na cama, violão no colo, tocando para ninguém. Para a noite, para a solidão, para os fantasmas que todos carregamos. Ela fica ali, ouvindo, até que ele para de tocar, até que a luz se apaga, até que a fazenda mergulha no silêncio completo. Então ela volta para a cama e dorme, sonhando com tempestades e mãos calejadas e escolhas que podem mudar tudo. 6 horas da manhã e o mundo está acordando. Viviane se veste com a roupa mais simples que trouxe. Calça jeans, camiseta branca, tênis que nunca foram usados para nada além de decoração. A perna ainda dói, mas é uma dor suportável. Ela desce as escadas no silêncio da casa dormindo. Damião está esperando na varanda. 2 canecas de café fumegando, chapéu na mão, expressão séria. Tem certeza que quer fazer isso? Sua perna, estou bem. Ele olha para ela por um longo momento, como se estivesse avaliando. Depois acena. Vamos então. Mas se doer demais, você me avisa. Eles caminham em silêncio pelos primeiros minutos. O orvalho ainda está na grama, deixando as botas molhadas. O sol nasce devagar, pintando o céu de rosa e laranja. Viviane respira fundo. O ar é limpo, cheira a terra e capim. Em São Paulo, ela não lembra da última vez que viu o amanhecer. Isso aqui, Damião para ao lado de uma cerca, é o limite do Pasto Norte. 400 hectares de terra. Seu avô mantinha 200 cabeças de gado aqui. Agora temos 120.
O resto foi vendido aos poucos para pagar custos. Ele aponta para o horizonte. Vê aquelas árvores? Mata nativa. Reserva legal. Seu avô nunca tocou. Dizia que a terra precisa respirar. Por que a fazenda está dando prejuízo? Viviane pergunta a pergunta que todos em São Paulo fazem. Damião suspira. Não está dando prejuízo. Está dando menos lucro do que poderia. Seu avô se recusava a usar certos métodos. Confinamento extremo, hormônios, desmatamento para expandir pasto. Ele queria fazer do jeito certo, mesmo que fosse mais caro. E é possível? Fazer lucro do jeito certo? Damião finalmente a olha. Com investimento, sim. Esta terra é boa. O gado é de qualidade. Mas precisa de melhorias. Cerca elétrica, rotação de pasto adequada, suplementação correta. Coisas que custam dinheiro que seu avô não tinha nos últimos anos. Por que ele não pediu ajuda para a família? Ele pediu. Damião começa a andar novamente. 3 anos atrás. Pediu 500 mil reais para modernizar. Seus tios disseram que era jogar dinheiro fora, que era melhor vender. Seu avô se recusou a vender. Então eles se recusaram a ajudar. Viviane sente raiva queimando no peito. E ele continuou sozinho. Até não poder mais. Eles caminham por horas. Damião mostra cada canto da propriedade. O curral que precisa de reparo. O bebedouro que funciona, mas é velho. A área onde poderia ter um sistema de irrigação, mas não tem. A cada parada, Viviane anota mentalmente. Não os problemas que sua família vê, mas as possibilidades. O potencial. 12:00 e eles param sob uma árvore grande, um pequi centenário. Damião tira uma garrafa térmica da mochila, 2 canecas. Café ainda quente. Eles bebem em silêncio, olhando o gado pastar ao longe. Por que você ficou? Viviane pergunta de repente. Depois que sua fazenda, depois de tudo. Por que não foi para a cidade? Porque a cidade não precisa de mim. Ele não olha para ela. Aqui eu sirvo para alguma coisa. Trabalho com as mãos. Vejo o resultado do que faço. Na cidade, eu seria só mais um cara desesperado procurando emprego em escritório, fingindo que não foi dono de terra um dia. E Ana? Ela é feliz aqui? Ela tem espaço para crescer, ar limpo, uma escola boa. E tem eu. Todo dia. Não todo final de semana ou nas férias. Todo dia. Viviane pensa no apartamento em Moema. No silêncio. No vazio. Inveja essa criança de 8 anos que tem um pai presente, que tem chão de terra sob os pés, que tem algo real. Você é um bom pai, Damião. Tento ser. Ele finalmente olha para ela. E você? Vai ser uma boa dona? Ou vai ser como os outros? Ver números e ir embora? Eu não sei o que vou ser. Viviane sente a garganta apertar. Passei 6 anos sendo o que outros queriam. Não sei mais quem eu sou. Então descubra. Ele se levanta, estende a mão para ajudá-la. Você tem 3 dias. Use bem. Eles voltam no meio da tarde. Viviane está exausta, a perna latejando. Mas é uma exaustão boa. De ter usado o corpo, de ter feito algo. Dona Célia tem almoço esperando. Ana chega da escola pouco depois, senta-se ao lado de Viviane sem pedir permissão. Você cheira a vaca, observa a menina. Viviane ri. Desculpa. Tudo bem. É um cheiro bom, honesto. É no dia seguinte que tudo começa a desmoronar. Viviane está na varanda, revisando anotações que fez sobre a fazenda, quando um carro de luxo entra pela estrada de chão. Preto, brilhante, completamente deslocado. Seu estômago afunda. Ela reconhece o carro antes de ver quem está dirigindo. Marcelo estaciona com precisão calculada. Desce usando o terno mesmo com o calor de 35 graus. Óculos escuros, cabelo perfeitamente penteado, expressão de quem está lidando com uma criança teimosa. Viviane, sua voz é fria. Precisamos conversar. Damião aparece do curral, para quando vê o carro. Olha de Marcelo para Viviane. Entende imediatamente. Vou deixar vocês, ele diz baixo. Fica. As palavras saem antes que Viviane pense. Damião hesita. Por favor. Ele acena, encosta-se na pilastra da varanda.
braços cruzados, observando. Marcelo sobe os degraus. Ignora Damião completamente. 3 dias, Viviane. Você disse 3 dias. Preciso de mais tempo. Não há mais tempo. Ele tira os óculos. Os investidores chineses aumentaram a oferta. 55 milhões. Você assina os papéis hoje e voltamos para São Paulo. Não vou assinar. O silêncio é absoluto. Marcelo pisca, como se não tivesse ouvido direito. O quê? Eu disse que não vou assinar. Esta fazenda não está à venda. Viviane, não seja ridícula. Este lugar é um peso morto. Você não sabe nada sobre administrar terra. Não sabe nada sobre gado. Vai perder tudo. Talvez. Mas vai ser minha escolha. Marcelo ri. Um som sem humor. Ah, entendi. Ele olha ao redor. Vê Damião. Olha para ele com desprezo. É isso? Você veio aqui fazer sua crise existencial e se apaixonou pelo peão? Viviane se levanta, ignorando a dor na perna. Não fale assim dele. Por quê? É a verdade, não é? Alguns dias aqui e você está tendo fantasias de vida simples, amor verdadeiro, todas essas bobagens românticas. Damião se mexe, mas Viviane levanta a mão. Ela lida com isso. Marcelo, nós precisamos conversar sobre o nosso casamento. Não temos um casamento. Ele diz com indiferença total. Temos um acordo. E você vai honrar esse acordo ou vai haver consequências? Que tipo de consequências? As legais. Você assinou um contrato pré-nupcial. Se você pedir divórcio sem justa causa, fica sem nada. Sem dinheiro, sem propriedades, sem a fazenda. Tudo volta para a família. A fazenda é minha. Foi deixada para mim pelo meu avô. Ele ri novamente. Você acha que não cuidamos disso? Seu avô tinha dívidas. Nós pagamos. Há cláusulas, Viviane. Se o casamento acabar por sua iniciativa, as dívidas voltam. Com juros. A fazenda vai direto para pagamento. Viviane sente o chão sumir. Você sempre soube. Sempre. Marcelo coloca os óculos de volta. Olha para ela com algo que quase parece pena. Eu nunca menti sobre o que era. Um acordo de negócios. Você que criou fantasias. Agora seja adulta e aceite a realidade. Assine os papéis. Volte para São Paulo. Continue sua vida confortável. E se eu não quiser essa vida? Então você não quer vida nenhuma. Ele se vira para ir. Tem até amanhã. Depois eu aciono os advogados. Ele para nos degraus. Ah, e Viviane? Esse joguinho de fazendeira? Vai durar quanto? 1 mês? 2? Até você sentir falta de água quente, ar-condicionado, restaurantes decentes? Até perceber que vida simples é código para vida difícil? Ele entra no carro, liga, faz uma curva perfeita. A poeira que ele levanta demora a assentar. Viviane fica parada, tremendo. Sente as lágrimas vindo, mas assegura. Não vai chorar. Não agora. Não na frente de... Mãos tocam seus ombros. Damião. Ela se vira. Enterra o rosto no peito dele. Ele não diz nada. Apenas segura. Uma mão nas costas dela, a outra na nuca. Firme, sólido, presente. Quando ela finalmente se acalma, ele fala baixo. Quanto é verdade? Do que ele disse? As dívidas... As cláusulas. Viviane se afasta, limpa o rosto. Não sei. Nunca li o contrato todo. Meu pai cuidou de tudo. Eu só assinei onde mandaram. Damião aperta a mandíbula. Você tem cópia? Deve ter. Em São Paulo. Mande alguém buscar. Você precisa saber exatamente onde está pisando. Viviane acena. Vai até o quarto. Liga para sua antiga secretária. A única pessoa em São Paulo que ela ainda confia. Márcia, preciso que você vá ao meu escritório em casa. No cofre tem uma pasta vermelha. Contrato pré-nupcial. Tira foto de todas as páginas e me manda. Hoje. 2 horas depois, as fotos chegam. Viviane senta na cozinha com Dona Célia e Damião. Ana está brincando no quintal. Eles leem cada cláusula. E está tudo ali. Preto no branco. Se Viviane pedir divórcio, ela renuncia a todos os bens conjugais. E mais. A dívida de 10 milhões que a família Andrade pagou volta,
com juros compostos de 8% ao ano por 6 anos. Total, 16 milhões. Viviane não tem 16 milhões. Tudo que ela tem é a participação na empresa da família, que é administrada pelos tios. E esta fazenda, que vale, segundo avaliações recentes, cerca de 12 milhões, não é suficiente. Ela teria que vender a fazenda e ainda ficar devendo 4 milhões. A menos, Damião fala devagar, lendo uma cláusula específica. Você prove justa causa. Infidelidade, abandono, violência. Viviane balança a cabeça. Ele nunca foi infiel tecnicamente. Estávamos juntos. Ele nunca me abandonou tecnicamente. Morávamos juntos. E ele nunca encostou um dedo em você. Não de forma violenta. O silêncio é pesado. Dona Célia se levanta, coloca água para ferver. Chá resolve problemas, ou pelo menos ajuda a pensar neles. Viviane olha para as cláusulas novamente. Há uma pequena linha, quase perdida. Em caso de acordo mútuo de divórcio, os bens são divididos conforme estipulado, sem penalidades. Mas Marcelo nunca vai concordar, a menos que ele queira. Damião se inclina sobre a mesa. Pensa comigo. Ele tem você como esposa para manter aparências. Mas e se você deixar de ser útil para isso? E se ao invés de ser a esposa perfeita você se tornar um problema? Um escândalo? Viviane olha para ele. O que você está sugerindo? Que você pare de jogar o jogo dele. Que você seja exatamente quem você é. Aqui. Publicamente. Poste fotos. Fale sobre a fazenda. Sobre estar reavaliando sua vida. Deixe que as pessoas especulem. Marcelo odeia especulação. Odeia mídia. Ele vai querer terminar isso rápido e quieto antes que vire circo. É arriscado. Muito arriscado. Dona Célia coloca a xícara de chá na frente de cada um. Também é arriscado ficar presa em um casamento que está matando você por dentro. Às vezes o risco vale a pena. Viviane bebe o chá. Está quente, forte, doce. Pensa em tudo. Em Marcelo e suas ameaças. Em 6 anos de vida falsa. Em 3 dias nesta fazenda onde ela se sentiu mais viva do que em anos. Ela pega o celular. Abre o Instagram que raramente usa. Tira uma foto da xícara de chá, da mesa de madeira velha, da janela mostrando o cerrado lá fora. Escreve. Às vezes você precisa sair da vida que planejaram para você e encontrar a vida que você deve viver. Aprendendo sobre terra, gado e o que realmente importa, e sobre ter coragem para recomeçar. Posta. Em 15 minutos há 50 comentários. Em 30, 200. Viviane Andrade, socialite de São Paulo, bilionária, casada com Marcelo Andrade, postando sobre recomeços e coragem. As pessoas querem saber mais, querem teorias, querem drama. Damião observa o telefone dela. Você acabou de acender o pavio. Eu sei. O telefone toca. Marcelo. Ela atende no viva voz. O que diabos você está fazendo? Vivendo minha vida. Aquele post. Apaga agora. Não. Viviane. Eu avisei sobre consequências. Eu não estou brincando. Eu também não. Marcelo. Eu quero o divórcio. Com acordo mútuo. Divisão limpa dos bens, sem penalidades. Ou eu continuo postando. Continuo falando. Continuo fazendo você parecer o vilão que você é. Você não tem provas de nada. Não preciso de provas. Preciso só de dúvida. Deixa as pessoas se perguntarem por que a esposa perfeita está em uma fazenda no meio do nada falando sobre recomeçar. Deixa seus investidores se perguntarem. Deixa sua família se preocupar com a imagem. Você não vai fazer isso. Observe. Ela desliga. Posta outra foto. Desta vez do pasto, com o gado ao fundo. Legenda. Existe algo honesto sobre trabalhar com a terra. Sobre construir algo real ao invés de jogar jogos corporativos. Meu avô sabia disso. Estou finalmente entendendo. Mais comentários. Mais especulação. Mais pressão. Damião balança a cabeça, mas está quase sorrindo. Você é louca. Provavelmente. Dona Célia ri. Sua avó faria o mesmo. A noite cai.
Viviane não consegue dormir. Fica na varanda, olhando as estrelas. São tantas. Nunca vê estrelas em São Paulo. A poluição luminosa esconde tudo. Passos. Damião senta-se ao lado dela. Não em cima, mantém distância. Mais presente. Você está bem? Estou apavorada. Ele acena. Normal. Mudanças grandes assustam. E se não funcionar? E se ele não aceitar o acordo? E se eu perder tudo? Então você reconstrói. Não é fácil, mas é possível. Eu sou prova disso. Viviane olha para ele. Você perdeu sua fazenda, sua esposa, tudo, e ainda está aqui. Como? Porque desistir não era opção. Tinha uma filha dependendo de mim. E porque aprendi que o que você constrói com as mãos vale mais do que o que você herda. Sua fazenda pode ser tomada, mas o que você aprendeu, quem você se tornou, isso ninguém tira. Eu não sou forte como você. Ainda não. Mas pode ser. Ele se levanta. Vai dormir. Amanhã é outro dia. Viviane fica mais um pouco. O celular vibra constantemente. Comentários, mensagens, pessoas querendo saber o que está acontecendo. Ela ignora tudo. Olha para as estrelas e faz uma oração silenciosa, para ter coragem, para fazer a coisa certa, para não desistir. De manhã, aos primeiros raios de sol, outro carro chega. Desta vez, não é Marcelo, é uma mulher, 30 e poucos anos, roupas de marca, maquiagem perfeita, cabelos loiros em ondas calculadas. Ela sai do carro como se estivesse pisando em terra contaminada. Olha ao redor com desprezo mal disfarçado. Ana está na varanda, tomando café da manhã antes da escola. Quando vê a mulher, seu rosto muda. Fecha-se. Vanessa. A mãe que foi embora há 3 anos. Damião sai da casa para quando a vê. Seu rosto fica de pedra. O que você quer? Vim ver minha filha. Agora, depois de 3 anos? Vanessa dá de ombros. Ouvi que você está envolvido com uma bilionária. Achei que Ana merecia saber que ainda tem mãe. Ana se levanta. Você não é minha mãe. Mães não vão embora. Você foi embora. Ana, filha, eu tive que. Não me chama de filha. Você perdeu esse direito. A menina entra na casa correndo. Viviane ouve soluços através da porta. Seu coração parte. Você precisa ir, diz Damião. Voz controlada, mas tremendo de raiva. Quero ver minha filha. Você abriu mão dela, assinou os papéis. Não tem mais direito. Vanessa ri. Um som feio. Direito? Vamos falar de direito quando os advogados aparecerem. Ouvi que a nova dona da fazenda tem dinheiro. Muito dinheiro. Aposto que ela não quer complicações. Aposto que pagaria para eu ir embora e não causar problemas. Viviane sai na varanda. Isso é chantagem. Isso é sobrevivência. Vanessa a olha de cima a baixo. Você acha que pode entrar aqui e brincar de fazendeira? Ter uma família instantânea? Não funciona assim. Não estou brincando de nada. Estou vivendo. Algo que você nunca entendeu. Vanessa dá um passo à frente. Você não me conhece. Eu sei que você abandonou sua filha. Isso me diz tudo. A mulher abre a boca para responder, mas a porta se abre. Ana sai. Rosto molhado de lágrimas, mas queixo erguido. Voz firme. Vai embora. Você não é bem-vinda aqui. Você foi embora quando eu mais precisava. Damião e tia Viviane ficaram. Eles são minha família agora. Você é ninguém. O silêncio é total. Até os pássaros parecem ter parado de cantar. Vanessa olha para a filha. Algo passa por seu rosto. Dor, talvez. Arrependimento. Mas é rápido demais. Ela se recompõe. Vão se arrepender disso. Ela entra no carro. Acelera com raiva, levantando poeira e pedras. Quando o barulho do motor some na distância, Ana finalmente desmorona. Damião a pega nos braços. Viviane fica ao lado, mão no ombro da menina. Eles ficam assim por longos minutos. Uma família improvisada, segurando uns aos outros contra o mundo que tenta separá-los. E Viviane sabe, neste momento, com absoluta certeza. Ela não vai embora. Não vai voltar. Não vai vender.
Não importa o custo. Esta é sua família agora. Este é seu lugar. E ela vai lutar por ele. A semana seguinte é uma guerra silenciosa. Viviane posta todos os dias fotos da fazenda, dos animais, de Ana brincando no quintal, legendas sobre autenticidade, sobre escolher felicidade ao invés de conveniência, sobre o que realmente importa na vida. Cada post é uma bomba calculada, cada palavra uma cutucada no orgulho de Marcelo. A mídia começa a prestar atenção. Revistas de celebridades especulam, blogs de fofoca teorizam. A esposa perfeita de Marcelo Andrade está tendo uma crise? Há problemas no casamento? Ela está se separando? Os investidores da empresa de Marcelo começam a fazer perguntas. Os pais dele ligam, preocupados com a imagem da família. Damião observa tudo com uma mistura de admiração e preocupação. Você sabe que não tem volta, certo? Ele diz uma noite, os dois sentados na varanda depois que Ana foi dormir. Uma vez que você cruza essa linha, não há como fingir que tudo está bem. Eu não quero fingir. Viviane olha para as estrelas. Passei 6 anos fingindo. Acabou. No 5º dia, Marcelo liga. Sua voz está diferente. Cansada. Derrotada. Está bem. Você venceu. Eu aceito o divórcio. Acordo mútuo. Divisão dos bens conforme o contrato original. Sem penalidades. Viviane sente o coração disparar. E a fazenda? É sua. Sempre foi. Eu só quero que isso acabe rápido e discreto. Você para com os posts. Eu faço o divórcio acontecer em 3 meses. Nada de escândalos, nada de tribunais. Por que a mudança? Limpo. Porque você está custando mais caro do que vale. Sua honestidade brutal é quase refrescante. Meus investidores estão nervosos, meus pais estão histéricos, e eu estou cansado de lidar com isso. Então sim, vá. Seja feliz na sua fazendinha. Case com seu peão. Viva sua fantasia. Só me deixe em paz. Ele desliga antes que ela possa responder. Viviane fica olhando o telefone, tremendo. Aconteceu. Realmente aconteceu. Ela está livre. Damião está na porta. Ouviu tudo. E então? Então eu fico. Ela se levanta, encara ele. Eu vendo o apartamento em São Paulo, liquido o que posso dos bens, invisto tudo aqui, na fazenda, em fazer isso funcionar. E nós? A pergunta paira no ar. Pesada. Importante. Viviane dá um passo em direção a ele. Nós começamos devagar, sem pressão, sem expectativas. Você tem Ana para pensar. Eu tenho uma fazenda para salvar. Mas ela toca o rosto dele, pela primeira vez permitindo-se o gesto. Mas nós começamos. Se você quiser. Damião pega a mão dela, entrelaça os dedos. Eu quero. Mas você tem certeza. Não da fazenda. De mim. De nós. Você está saindo de um casamento ruim. Às vezes as pessoas confundem liberdade com amor. Não estou confundindo. Viviane se aproxima mais. Pela primeira vez em 6 anos, eu sei exatamente o que estou sentindo. E estou sentindo você. O beijo é inevitável. Suave, hesitante no começo. Depois mais profundo. 6 anos de solidão derretendo. 6 anos de não ser tocada com desejo, com cuidado, com intenção. Quando se separam, ambos estão tremendo. Isso muda tudo, sussurra Damião. Eu sei. E você ainda quer? Mais do que qualquer coisa. Ana os encontra beijando na manhã seguinte. Eles estão na cozinha, Damião fazendo café, Viviane cortando frutas. Ele rouba um beijo rápido. Ana para na porta, mochila nas costas. Eca. Adultos beijando. Mas ela está sorrindo. Isso significa que você vai ficar, tia Viviane? Para sempre. Significa que vou tentar. Bom, Ana pega uma banana. Porque eu já estava acostumando com você. Seria chato ter que gostar de outra pessoa nova. Os meses seguintes são os mais difíceis e os melhores da vida de Viviane. O divórcio avança através de advogados e papelada. Marcelo mantém sua palavra. Rápido, discreto, limpo. Ela fica com o apartamento em Moema, que vende por 8 milhões. Fica com investimentos que somam mais 3 milhões. E fica com a Fazenda Santo André,
Agora completamente sua. Ela investe tudo. Cercas elétricas novas, sistema de rotação de pasto, bebedouros automáticos, suplementação de qualidade. Contrata 2 funcionários novos, homens da região que Damião conhece e confia. Compra 50 cabeças de gado de raça, bezerros que em 2 anos estarão prontos para venda. Damião trabalha ao lado dela todos os dias, ensinando, orientando, mas deixando que ela tome as decisões. É fazenda dela. Ele deixa isso claro. Ele é o capataz. Um sócio em tudo menos no papel. Por escolha dele. Ainda não, ele diz quando ela oferece sociedade formal. Vamos fazer isso dar certo primeiro. Provar para todo mundo, inclusive para nós mesmos, que funciona. À noite, depois que Ana dorme, eles sentam na varanda. Às vezes conversam. Às vezes ficam em silêncio. Às vezes ele toca violão e ela simplesmente ouve. Eles estão construindo algo. Devagar, com cuidado, com intenção. Uma vida. Um futuro. Uma família. Dona Célia observa tudo com satisfação de quem sempre soube. Eu disse. Ela comenta uma tarde, enquanto ensina Viviane a fazer pão de queijo. Seu avô sabia. Sabia que você voltaria. Sabia que esta terra a chamaria de volta. Você acha que ele planejou tudo? Deixar a fazenda para mim? Saber que eu estava infeliz? Acho que ele plantou uma semente. Dona Célia amassa a massa. O resto foi você. Sua coragem, suas escolhas. Ele só deu a oportunidade. 6 meses depois da chegada de Viviane, a fazenda começa a dar pequenos lucros. Nada espetacular, mas constante. Os tios de Viviane, que esperavam vê-la falhar, ficam em silêncio quando ela apresenta os relatórios trimestrais. A Fazenda Santo André não é mais um peso morto. É uma operação em crescimento. 1 ano depois, eles ganham certificação de pecuária sustentável. A primeira fazenda da região. Isso abre novos mercados. Restaurantes em São Paulo e Brasília querem carne de gado criado assim. Ético, sustentável, rastreável. O preço é melhor, a demanda é alta. Viviane contrata mais 2 funcionários. Ana cresce, fica mais falada, mais confiante, mais feliz. Chama Viviane de tia, mas a ligação é mais profunda. É algo entre madrinha e mãe adotiva, algo único delas. Vanessa nunca mais apareceu. Enviou uma carta, 6 meses depois, desculpando-se, dizendo que estava errada, que esperava que Ana fosse feliz, mas não pediu para vê-la. Ana guardou a carta, mas não respondeu. Ainda não. Talvez um dia. Damião se abre devagar, camada por camada. Fala sobre a fazenda que perdeu, sobre as noites sem dormir, se perguntando como pagaria as contas, sobre o dia que Vanessa foi embora, levando apenas uma mala e deixando uma nota de 3 linhas, sobre como seu avô de Viviane o encontrou, ofereceu trabalho sem julgamento, sem pena, só oportunidade. Viviane conta sobre os 6 anos com Marcelo, sobre dormir sozinha em uma cama gigante, sobre jantar em silêncio, sobre eventos sociais onde ela sorria e mentia e morria um pouco por dentro, sobre o dia que o avô morreu e ela percebeu que estava presa, que tinha desperdiçado tanto tempo, que não sabia mais quem era. Eles se curam juntos, devagar, com paciência, com dias bons e dias ruins, com discussões sobre cercas e gado e dinheiro, com risos sobre nada importante, com beijos roubados na cozinha quando Ana não está olhando, com noites onde Damião dorme no anexo porque eles concordaram em ir devagar, com manhãs onde ele a encontra para o café e sorri apenas ao vê-la. 18 meses depois daquela noite de tempestade, a Fazenda Santo André é irreconhecível. Os pastos são verdes, bem mantidos. O gado é saudável, gordo, feliz. A casa principal tem pintura nova, as paredes brancas brilhando sob o sol. O curral foi reformado. Há até uma pequena loja na entrada da propriedade, vendendo carne direto ao consumidor. Viviane está no escritório, agora um quarto que ela converteu, quando Dona Célia bate na porta. Tem uma coisa que você precisa ver. Ela estende um envelope amarelado. Seu avô me pediu para dar isso a você quando chegasse a hora.
Acho que chegou. Viviane pega o envelope. Suas mãos tremem. O nome dela está escrito na letra do avô. Para minha netinha, Viviane. Para quando ela entender. Ela abre devagar. A carta é escrita à mão, a caligrafia tremendo de idade, mas ainda legível. Minha querida netinha, se você está lendo isso, significa que você escolheu a terra, escolheu a vida. Estou tão orgulhoso. Eu sempre soube que você voltaria. Vi em seus olhos, mesmo quando criança, aquele amor pela terra, pelos animais, pela simplicidade. E vi quando isso se apagou. Quando sua mãe morreu. Quando seu pai se casou novamente. Quando a cidade a engoliu. Eu casei por amor, Viviane. Sua avó era de família rica. Tinha casamento arranjado esperando. Ela fugiu comigo. Vivemos aqui nesta fazenda por 42 anos, e foram os melhores anos da minha vida. Não porque foi fácil, mas porque foi real. Porque acordávamos todos os dias e escolhíamos estar juntos. Escolhíamos esta vida. Quando vi você com aquele rapaz, Marcelo, no seu casamento, meu coração partiu. Vi seus olhos vazios. Vi o sorriso falso. Soube que você estava se vendendo. Mas você era adulta. Suas escolhas. Tudo que pude fazer foi deixar esta fazenda. Este lugar onde você foi feliz. Este refúgio. Esperando que um dia você seria forte o bastante para fugir. Não culpe seu pai. Ele fez o que achou melhor. Não culpe ninguém. Às vezes a vida nos empurra para cantos. E às vezes levamos anos para encontrar a saída. Mas você encontrou. Está lendo isso. Está aqui. Está viva. A fazenda é sua. Não pelos hectares ou pelo gado, mas pelo que representa. Liberdade, escolha, vida verdadeira. Faça o que quiser com ela. Venda se precisar. Mas eu aposto que não vai. Aposto que vai ficar. Aposto que vai encontrar aqui o que eu encontrei. Paz. Propósito. E se tiver sorte, amor verdadeiro. Cuidei de um rapaz aqui. Damião Santos. Bom homem. Homem de verdade. Passou por sofrimento, mas não deixou que quebrasse seu espírito. Pedi que ele cuidasse da terra e de você, se você voltasse. Confio nele. Você também pode confiar. Com amor eterno, seu avô Antônio. Viviane está chorando quando termina de ler. Dona Célia a abraça. Ele sabia. Ele sempre soube. Sempre. A mulher mais velha limpa suas próprias lágrimas. Ele me fez prometer que guardaria essa carta, que esperaria pelo momento certo. Vi você chegar há 1 ano e meio, machucada, perdida, assustada. Vi você se curar. Vi você se apaixonar pela terra de novo. E por Damião. Vi você se tornar quem sempre deveria ser. Agora era a hora. Viviane dobra a carta com cuidado. Coloca de volta no envelope. Leva ao peito. Obrigada, vovô, por esperar, por acreditar, por me dar uma saída. Ela olha pela janela. Damião está no curral, ensinando Ana a laçar. A menina ri, erra o alvo, tenta de novo. Ele é paciente, encorajador, presente. Vou mostrar para ele. A carta. Vá. Dona Célia sorri. E depois venha me ajudar com o almoço. Vamos comemorar. Viviane caminha até o curral. Damião vê ela se aproximar, sorri. Ana corre, me vê. Consegui. Quase peguei o poste. Maravilhoso, filha. Continue praticando. A palavra filha sai naturalmente agora. Ana não se importa. Abraça Viviane rápido antes Damião de se voltar aproxima. ao treino. O que foi? Você está chorando. Estou bem. Ela mostra a carta. Meu avô. Ele sabia de tudo. Eles leem juntos, parados na sombra da cerca. Damião fica em silêncio quando termina. Seu avô era um homem sábio. Era. E ele estava certo. Sobre tudo. Sobre a terra. Sobre mim. Ela olha para ele. Sobre você. Damião pega a mão dela. Entrelaça os dedos. Ele me deu uma segunda chance quando ninguém mais daria. Vou passar o resto da vida sendo grato por isso. E por você. Viviane sobe na cerca. Senta-se no topo. Damião se apoia ao lado dela. Eles olham Ana praticando. Olham os pastos verdes se estendendo. Olham o céu azul impossível. Casamento civil, semana que vem, diz Viviane de repente.
Simples. No cartório da cidade. Só nós, Ana, Dona Célia. Sem festa grande, sem convidados de São Paulo. Só nós. Damião vira a cabeça tão rápido que ela ri. O quê? Você me ouviu? Mas nós falamos sobre ir devagar. Já faz 18 meses. Quantos vamos esperar? Viviane pula da cerca. Fica na frente dele. Eu sei o que quero. Você. Ana. Esta vida. Esta terra. Não preciso de mais tempo para ter certeza. Você tem certeza? Absoluta. E você? Damião pega o rosto dela com ambas as mãos. Eu estava certo desde aquela noite na tempestade. Quando você disse que seu marido nunca te tocou assim. Soube naquele momento que estava perdido. Então é sim? É sim. Ele a beija. Profundo. Ana faz sons de nojo ao longe. Mas eles ignoram. Quando se separam, ambos estão sorrindo como adolescentes. A semana seguinte passa em um borrão. Viviane vai à cidade. Compra um vestido branco simples. Nada de luxo, nada de grife. Só um vestido bonito. Damião usa a calça social que guardava para ocasiões especiais. Ana ganha um vestido novo e fica girando na frente do espelho. Dona Célia faz um bolo de 3 andares. Rodrigo, o veterinário amigo de Damião, se oferece como testemunha. O casamento é no cartório às 10 horas da manhã de uma sexta-feira. A funcionária do cartório é entediada até perceber quem é Viviane. A ex-mulher de Marcelo Andrade. A socialite que virou fazendeira. Ela fica quieta, mas os olhos estão arregalados. A cerimônia dura 10 minutos. Damião coloca uma aliança simples de ouro no dedo dela. Ela coloca uma igual no dele. Eles se beijam. Ana aplaude. Dona Célia chora. Rodrigo assobia. Eles voltam para a fazenda como marido e mulher. Não há lua de mel planejada. Não há tempo. O gado precisa de cuidados. A fazenda não para. Mas aquela noite, depois que Ana vai dormir, depois que Dona Célia se retira para sua casa nos fundos, Viviane e Damião ficam sozinhos na casa principal. Nossa casa agora, ela diz. Nossa. Ele concorda. E eu posso finalmente parar de fingir que durmo no anexo? Você pode. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de dezembro, Viviane está verificando a cerca do Pasto Sul. Damião está com ela, fazendo reparos em uma seção que o gado empurrou. Ana está na escola. Dona Célia está na cozinha fazendo pão. É um dia normal. Comum. Perfeito. Viviane se distrai por um segundo. Não vê o arame farpado solto na cerca. Seu braço raspa, um corte rápido e superficial. Ela grita de surpresa mais do que de dor. Damião deixa cair a ferramenta. Corre até ela. Deixa eu ver. Ele pega o braço dela com cuidado. O corte é pequeno, quase nada. Mas ele trata como se fosse sério. Tira uma bandana limpa do bolso. Limpa o sangue. Inspeciona a ferida com aquela concentração que ela ama. Precisa de curativo. Está bem, é só um arranhão. Não discuta comigo sobre ferimentos. Ele a guia até a sombra de uma árvore. Tira o kit de primeiros socorros da mochila que sempre carrega agora. Aprendeu a lição. Ele limpa o corte com antisséptico, coloca pomada, enrola com gaze. Suas mãos se movem com cuidado absoluto. Como sempre. Como naquela primeira noite. Viviane observa o rosto dele. As linhas de concentração. A seriedade, a delicadeza. Você ainda me toca assim, ela sussurra. Como? Como se eu importasse. Como se eu fosse preciosa. Damião termina o curativo, mas não solta o braço dela. Você é preciosa. Você é minha esposa. A mãe da minha filha em tudo menos sangue. Minha sócia. Minha melhor amiga. Como eu não ia tocar você como se importasse? Viviane sente as lágrimas chegando. Lágrimas boas. Meu marido nunca me tocou assim. Até você. Agora você me toca assim todo dia. E nunca canso. Ele a puxa para um abraço. Eu prometo que vou continuar. Todo dia. Pelos próximos 50 anos. Estamos fazendo um acordo? Estamos. Ele beija o topo da cabeça dela. Você me dá uma vida que vale a pena viver. Eu prometo tocar você como se importasse até meu último dia.
Aceita os termos. Viviane ri através das lágrimas. Ela se afasta, olha para o braço enfaixado. Acha que temos um padrão? Você me ferindo e você me curando? Espero que não. Prefiro você inteira. Eles voltam para a casa de mãos dadas. Dona Célia está na varanda, observando. Sorri quando os vê. Almoço em 20 minutos. Lavem essas mãos. Sim, senhora. Respondem em uníssono. Ana chega da escola logo depois. Vem correndo, mochila balançando. Pai, tia Vivi, adivinha? Tirei 10 na prova de ciências. Eles comemoram com abraços e promessas de sobremesa extra. Sentam para almoçar juntos. A mesa está cheia. Comida caseira, conversas sobrepostas, risos. Viviane olha ao redor. Para Damião, sorrindo enquanto ouve Ana falar sobre a escola. Para Dona Célia, servindo mais arroz em cada prato. Para a cozinha simples, mas aconchegante. Para a janela que mostra o cerrado se estendendo até onde os olhos alcançam. Ela pensa na mulher que era 18 meses atrás. Perdida, vazia, presa. Pensa no apartamento em Moema, no casamento falso, na vida que não era vida. E pensa em onde está agora, em quem é agora. Viviane Santos, fazendeira, esposa, quase mãe, dona de sua própria vida. Não é perfeito. Há dias difíceis, contas para pagar, preocupações sobre o gado, sobre o preço da ração, sobre a chuva que tarda. Há discussões sobre dinheiro, sobre decisões da fazenda, sobre como criar Ana. Há momentos de dúvida, de cansaço, de querer desistir. Mas é real, é dela, é escolhido. E no final do dia, quando deita na cama ao lado de Damião, quando ele a puxa para perto, quando ela ouve a respiração dele se acalmando no sono, ela sabe, valeu a pena. Cada risco, cada medo, cada momento difícil. Valeu a pena, porque ela está viva. Finalmente, completamente, verdadeiramente viva. E nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar isso. Às vezes você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Às vezes, você precisa ser quebrada para ser reconstruída. Às vezes, você precisa de uma tempestade, um corte e mãos gentis para perceber que estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Viviane Andrade estava presa em uma gaiola dourada. Viviane Santos está livre em uma fazenda de chão vermelho, e ela nunca mais vai voltar. Esta é sua história, de coragem, de recomeço, de encontrar amor onde menos esperava, de descobrir que lar não é onde você nasceu, é onde você escolhe ficar. E ela escolheu. Todo dia, para sempre. Esta terra, este homem, esta vida. E pela primeira vez em muito tempo, quando ela olha no espelho, a mulher que a encara de volta está sorrindo. De verdade. Às vezes, a tempestade que destrói sua vida é a mesma que te salva. Viviane perdeu um casamento falso e ganhou um amor verdadeiro. Perdeu a vida que tinha e construiu a vida que queria. E tudo começou com uma escolha. Ficar ou partir. Lutar ou desistir. Ser corajosa ou continuar segura. O que você escolheria? Conte para nós nos comentários. Sua história pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo. E se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta para mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.